Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live do Observatório da Comunicação Religiosa. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Gonçalves, faço parte aqui deste grupo do Observatório da Comunicação Religiosa e hoje, como muitos já vinham acompanhando, a gente já estava com esse compromisso marcado e aqui estamos nós para essa live, por um motivo muito especial, que é o lançamento do livro Comunicação em Tempos Digitais, Crítica e Profecia. É este livro aqui, ó, que tem ele na versão gratuita, download gratuito. E antes da gente começar a falar aqui, ó, tá vendo o QR Code que aparece aí? Nesse QR Code, você baixa esse livro gratuitamente. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais neste livro, né, falar do objetivo principal para a gente estar reunido aqui hoje, nesta terça-feira, é uma alegria imensa, primeiramente, estar aqui com vocês nessa live especial desse lançamento desta obra, né, deste livro. É uma iniciativa do Observatório da Comunicação Religiosa, e neste momento eu acolho aqui cada pessoa que está acompanhando pelo YouTube da CRB Nacional. E são os comunicadores, são agentes de pastoral, são religiosos, religiosas, pesquisadores e todos aqueles que acreditam na força da comunicação como um compromisso ético também. E antes de avançarmos, vale apresentar brevemente o Observatório da Comunicação Religiosa, a gente chama de OCR. Já ouviu falar? Tenho certeza que já, mas se não ouviu falar ainda, a gente tem que lembrar, falar um pouquinho e falar também do que está por trás dessa iniciativa. Então, o Observatório é uma ação da Conferência dos Religiosos do Brasil em parceria com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a serviço da Comissão para a Comunicação Social da CNBB. Nasceu em 2020, inspirado na compreensão da comunicação como serviço à cultura do encontro, que é algo tão caro à Igreja Católica. O OCR, pessoal, ele tem como objetivo, como missão, acompanhar e analisar e refletir criticamente sobre a comunicação religiosa no Brasil, especialmente a comunicação católica, tanto nos meios tradicionais quanto nos ambientes digitais. Este próprio livro já é resultado disso também, né? O OCR busca qualificar a comunicação da igreja, oferecendo leituras, apontando desafios e propondo também caminhos, sempre com atenção à verdade, à responsabilidade, à ética, ao compromisso evangelizador. E inclusive, toda semana, nós temos ali uma parceria com a TV Aparecida, que esses textos, essas reflexões, são transformadas em vídeos e transmitidas também pela TV Aparecida. E você quer saber mais? Segue a gente nas redes sociais, @OCR OCR_oficial, ou então no nosso site, ocr.crbnacional.org.br. Inclusive, nesse QR Code aí, para você poder baixar este livro gratuitamente, você também já acessa o nosso site, o site ocr.crbnacional.org.br. Agora, vamos falar um pouquinho do que a gente realmente veio aqui hoje para falar. Nós vivemos um tempo profundamente marcado pela cultura digital, né? Acho que é algo que não precisa nem comentar muito, isso está nítido para todos nós. Onde múltiplas vozes se expressam, se encontram, e muitas vezes também entram em certa tensão, né? É justamente nesse cenário que esta obra nasce, como um convite à reflexão crítica, mas também como um gesto profético, um chamado a pensar a comunicação na igreja não apenas como técnica ou até mesmo como estratégia, mas como experiência de comunhão, de responsabilidade, de fidelidade ao Evangelho, inspirado no caminho da sinodalidade, que foi algo tão enfatizado pelo Papa Francisco, saudoso Papa Francisco. Este livro, ele nos provoca a construir juntos uma comunicação que una diversidade, unidade, liberdade, verdade, presença digital e compromisso pastoral. E nós não podemos deixar de mencionar que na construção desta obra, que leva a toda essa reflexão, que foi o livro, né, ele saiu pela editora O Lutador, em parceria, também a divulgação também desse livro, em parceria com a Paulinas Editora, né? É importante a gente lembrar quem está com a gente nesse processo, nesse trabalho, nessa caminhada. E para nos ajudar a aprofundar um pouco mais essa reflexão tão necessária, nós temos a alegria nesta live, neste momento tão bom assim de bate-papo, né?
de termos como convidado duas pessoas muito especiais. Com a gente, Dom Joaquim Giovanni Mó Guimarães. Dom Joaquim, que é o bispo que serve a Igreja Particular de Santos, São Paulo, é teólogo, pastoralista e professor da Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte. Dom Mó tem uma trajetória profundamente comprometida com a Igreja no Brasil e com as reflexões sobre os desafios contemporâneos, sendo também autor de importantes obras, entre elas o Novo Humanismo, que dialoga diretamente com os horizontes propostos pelo Papa Francisco. Até pouco tempo, Dom Mó estava aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, eu falo aqui de BH, e não é porque é só BH não, viu, gente? Mas hoje essa mesa, esse bate-papo tá bem mineiro, porque junto desse pessoal, tanto Dom Mó, eu também sou daqui de BH, sou mineira, e tem mais uma pessoa aqui que vai completar, né, esse trio mineiro aqui no bate-papo hoje, que é o professor Claudemir. O professor Claudemir Francisco Alves, ele é filósofo, é mestre e doutor em estudos literários, professor da PUC Minas e se dedica ao estudo da filosofia política e às relações entre linguagem e construção do conhecimento. A sua contribuição nos ajuda a compreender com profundidade crítica os impactos da comunicação ao mundo contemporâneo. Então, aqui eu dou as boas-vindas a Dom Mó, ao professor Claudemir. Sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco. Então, a alegria é também nossa, é claro. Claudemir, um grande professor, mestre de tantas pessoas, inclusive de nós mesmos, né? Porque aprendemos sempre com tudo aquilo que ele escreve e fala. E também a Janaína, que é uma pessoa querida, mais do que isso, queridíssima, né, em o país, né, todo o Brasil, por ser uma pessoa completamente comprometida com uma comunicação que liberta, que abre perspectivas novas. E estou aqui também para poder conversar, dialogar e depois ouvir contribuições, né, de quem está participando, porque haverá um momento para isso. Neste primeiro momento, eu quero só introduzir a fala do professor Claudemir. Aí depois eu dou uma pequena contribuição e depois discutimos, né? Conversamos, debatemos, né? É que este livro, o título dele foi muito discutido. Apareceram diversas sugestões, nós mesmos do Observatório da Comunicação Religiosa no Brasil, fomos ali sugerindo uma coisa ou outra e terminou que o título ficou Comunicação em Tempos Digitais. Este é o tempo digital, né? Este é o tempo em que o mundo, o universo digital, ele toma conta de nós. Nós estamos envolvidos nesses processos comunicacionais e de uma forma veloz que a gente não dá conta de acompanhar, de uma forma nítida, com imagens e cores muito bem definidas, e também com a influência do mundo digital em todos os setores da sociedade. Educação, saúde, comunicação, né? Governo, organizações da sociedade, enfim, é um mundo que toma conta de tudo. Mas nós queremos tratar da comunicação em tempos digitais sob dois pontos de vista, ou duas áreas importantes: a crítica e a profecia. Primeiro, porque todo o processo comunicacional tem incluído em si mesmo a necessidade da crítica. Uma comunicação que nunca passa por processos críticos, certamente ela está comunicando uma meia-verdade. E depois, a profecia. Porque como a comunicação, sobretudo a comunicação digital, está presente em todos os lugares, em todos os ambientes, eu diria mais assim, em todas as vidas, então a profecia é muito importante. Ela sofre críticas e precisa de sofrer críticas para que ela seja exatamente profecia na sociedade, no mundo de hoje. Então, o professor Claudemir vai dar uma visão assim, muito interessante, de modo que todos também vão aproveitar, e depois eu volto dizendo uma reflexãozinha também, juntamente com vocês. Muito obrigado, Dom Mó, muito obrigado, Janaína, por essas gentis palavras. É sempre um prazer voltar a encontrar vocês.
Já estivemos tão perto, hoje um pouco mais distantes, né, Domol? Mas estamos juntos no mesmo projeto, digamos assim. Né? Eu acho que a primeira providência é dizer um pouco qual é o lugar que eu ocupo aqui. Eu não sou parte do OCR, eu fui, por uma gentileza, convidado a fazer esse trabalho, que eu gosto de dizer que é um trabalho braçal mesmo, né? Que é o trabalho de pegar o texto que já havia sido produzido por essas mulheres e homens que há anos vêm desempenhando esse papel de refletir sobre a comunicação no mundo contemporâneo. E, de um modo muito específico, tratar da comunicação que é realizada dentro da Igreja Católica. Tá? Então, eu tive a oportunidade, me foi dada a oportunidade e também a responsabilidade de pegar esse material riquíssimo e transformá-lo, dar uma forma, fazendo brilhar um pouco alguns aspectos que já estavam colocados, né, no formato dos programas, e transformar isso num novo produto. Tá? Então, agradeço imensamente pelo convite feito pelo Observatório, né? E é com muita alegria que eu coloquei essa habilidade que eu fui formando coletivamente, trabalhando no Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. É um trabalho coletivo mesmo, que me fez formar essa habilidade. Então, é com muita alegria que eu pus a serviço da Igreja Católica de maneira geral, em especial do Observatório, essa possibilidade de transformar essas palavras num texto final. Né? Sempre ressaltando que o conteúdo já estava dado. Meu trabalho foi o trabalho de botar uma palavrinha atrás da outra mesmo, de organizar, de construir pontes, de identificar os valores que ali já estavam. A Janaína já disse, né, esse livro reúne textos de um programa exibido pela TV Aparecida entre 2022 e 2025. Cada um daqueles episódios semanais, né, era uma pequena semente de reflexão aí sobre a comunicação eclesiástica. E a primeira impressão que me saltou aos olhos quando eu comecei a trabalhar com esse material foi a diversidade. Eram vozes diferentes, mulheres e homens, leigos, consagrados, padres, o Dom Mol, um bispo da Igreja Católica. Então, havia essa diversidade de perspectivas mesmo, mas também diversidade de estilos, diversidade de abordagens. Né? E a reflexão que isso me suscitou é que esse texto mostrava uma igreja viva. Tá? Quando nós percorremos os diferentes momentos da história do cristianismo, em especial da Igreja Católica, nós percebemos essa diversidade. Isso é algo que caracteriza a Igreja Católica. Né? Há diferenças. As diferenças, no entanto, não são vistas como um problema exatamente por si só, mas sim como uma variedade, como uma multiplicidade, uma diversidade. E isso é algo que sai, que soa, que transpira das páginas deste livro. Tá? É uma diversidade que ainda persiste na Igreja Católica e que traz muitos desafios também. Tá? Nem sempre as vozes soam em harmonia. Então, esse livro nasce do trabalho do Observatório nessa expectativa de ajudar a Igreja a transformar esta polifonia, que ao mesmo tempo que é a riqueza que nos constitui como comunidade, e transformar essa polifonia em comunhão. Tá? Então, a inspiração no Papa Francisco, na ideia de sinodalidade, ela praticamente é visível página a página deste material. Né? Texto a texto retoma determinados aspectos do pontificado do Papa Francisco. Né? Então, esse livro acaba sendo ele próprio uma demonstração da sinodalidade. Né? A sinodalidade nunca está pronta, ela nunca está acabada, então ela precisa ter escuta da realidade, precisa ter diálogo com as tensões presentes, né? E procurar oferecer critérios para constituir essa comunhão, de modo especial à luz do Evangelho, à luz
doutrina social da igreja, né? Então, essa é a segunda observação. A primeira é esta diversidade, a diversidade que caracteriza o material que agora constitui esse livro, e, em segundo lugar, essa preocupação de que esta diversidade não pode ser divisiva. São muito mais numerosos os aspectos que nos unem do que os escassos aspectos que podem, por vezes, nos separar. Tá? Isso faz com que, numa época, como já assinalado aqui hoje, uma época em que estamos atuando no campo da comunicação digital, uma comunicação que, ao mesmo tempo, facilita enormemente, uma comunicação que, ao mesmo tempo, multiplica as vozes que têm possibilidade de falar, mas também uma comunicação que amplia a contradição. Nós ficamos aqui o tempo todo nessa tensão, né, uma tensão positiva entre a diversidade e a possibilidade de que essa diversidade nos separe, né, com o desafio, então, de construirmos um trabalho que seja um trabalho de reforço de uma comunicação que produza mais unidade. Unidade, não uniformidade. Um terceiro aspecto que eu destaco diz respeito à maneira como eu, estando de fora do observatório, estando aqui apenas como um convidado, contemplei o trabalho ali realizado. Primeiro, não se trata de vigiar a comunicação feita pelos diversos setores, movimentos presentes na Igreja Católica e com acesso às redes de comunicação. Não se trata de uma desconfiança, mas sim de servir com responsabilidade. Observar aqui, palavra que dá nome ao observatório, diz respeito exatamente a prestar atenção no como as coisas estão acontecendo, no como a comunicação está sendo feita. Não, repito, não para vigiar, não para silenciar vozes, mas para ajudar a purificar intenções com o critério do próprio Evangelho, com o critério da doutrina social da Igreja. Então, é fundamental pensar que um organismo como o Observatório, ele não tem a função de exacerbar as divisões, de explicitar as divisões, mas sim de promover essa comunicação que seja comprometida, então, com a verdade, com a justiça, com os direitos humanos, né? Da maneira como isso é entendido dentro da Igreja. Um penúltimo ponto como reflexão sobre esse livro é a expressão igreja em saída, né, retomada, na verdade, pelo Papa Francisco, na sua exortação lá do começo do seu pontificado, Evangelii Gaudium, tá? Em que o Papa descrevia uma igreja missionária, uma igreja próxima dos pobres, aberta às periferias, disposta a ir ao encontro propriamente. Tá? Eu gostaria de terminar essas brevíssimas considerações destacando um fato. Este livro é produzido no período do pontificado do Papa Francisco, quando a publicação vem ao formato livro. Já estamos vivendo os últimos meses, quando a saúde dele já estava bastante agravada, né? E o livro sai efetivamente após o falecimento do Papa Francisco. Então, no entanto, esse livro não é um olhar para trás, não é uma reflexão no retrovisor, né? É um livro que abre a discussão dos diferentes temas da comunicação, abre para o futuro, né? Abre com esperança, que em termos eclesiais, uma esperança que se concretiza na inauguração do novo pontificado do Papa Leão XIV. A igreja avança, as pessoas são históricas, né? A própria igreja dialoga com os momentos históricos em que a sua atuação se dá. No entanto, nós não estamos aqui agora para olhar para trás. Os nossos desafios continuam, tanto dentro da igreja como na sociedade de maneira geral. Então, é um livro preocupado com essa transição histórica que nós estamos vivenciando, né?
intra e extra-eclesialmente, para dentro e para fora do campo eclesial, do campo da igreja. Tá? Pensando especificamente em termos de comunicação católica, destaca-se nesse momento uma igreja que é chamada a conversão pastoral, né? A sinodalidade, a opção pelos pobres, o enfrentamento das tentações autorreferenciais, né? Num momento como esse, em que o Papa Leão XIV acaba de publicar, né, a sua primeira manifestação do seu pontificado, né, manifestação pública do projeto de pontificado, o que nós vemos é a retomada dos mesmos temas, de vários dos mesmos temas apresentados pelo Papa Francisco. Tá? Portanto, este um momento muito rico, tá? Um momento também de tensão, de muitas indefinições, né? Com o início desse novo pontificado, inaugura-se agora um novo ciclo, né? Perspectivas são reabertas, reposicionadas as forças internas à nossa própria igreja, né? Agora, termino dizendo que a igreja não é um parlamento de interesses, né? Uma federação de correntes ideológicas. A diversidade não caminha, não converge para a constituição de um parlamento de correntes ideológicas, mas ela é um corpo vivo, atravessado pela história. Então, trabalhar a comunicação hoje significa responder a algumas perguntas, alguns problemas que estão lançados para o futuro. Como preservar esse impulso sinodal sem reduzir a igreja a esse campo, a um campo de disputa, né? Como manter a centralidade dos pobres em um mundo que é eminentemente marcado por autoritarismos, por desigualdades crescentes, né? Como evitar, e talvez essa seja a questão fundamental aqui para o OCR, para o Observatório, como evitar que o discurso religioso seja capturado por agendas particulares, partidárias, menores, submetidas a interesses outros que não o interesse do Evangelho, né? O sentido do Evangelho, a direção para a qual o Evangelho aponta, né? Como sustentar a unidade sem sufocar essa imensa pluralidade que compõe a igreja neste momento. Os desafios para o Observatório da Comunicação Religiosa, na modesta visão deste observador externo, em grande medida, se confunde com os objetivos e com as demandas atuais da própria igreja, né? que continua sendo de acolhida, de respeito à diferença, de tratamento da diferença, né? Mas mantendo essa fidelidade doutrinária baseada no Evangelho e nos ensinos da igreja. Muito agradecido. Obrigada, professor Claudemir. Sabe, enquanto você falava, não sei se o Domol também concorda aqui, mas é super interessante quando nós temos um olhar de quem é de fora. Estou dizendo assim, né? Quem é de fora do observatório, mas que também está por dentro das nossas discussões, compreende a sua maneira, dentro do seu olhar, o que nós estamos discutindo. Então, é muito bom ter esse olhar de quem está ali, quem teve acesso às nossas reflexões, e você, sem dúvida, professor, pôde perceber o quanto cada reflexão do livro também converge ali para mesmos objetivos, né, mesmas preocupações, mesmo sendo reflexões diferentes umas das outras, né, que este livro traz para a gente. Gostaria agora que Domol colocasse também, né, o seu olhar, a sua observação, a sua participação que teve nesta obra aqui, dando sequência que essa fala, esse bate-papo com o professor Claudemir. Muito obrigado, Janaína, pela palavra. A palavra é fundamental nos processos comunicacionais, tão forte quanto os gestos, quanto o silêncio, e ter a palavra por um momento para falar com um público tão diversificado e tão interessante que está aí participando neste momento, isso realmente traz uma alegria
é muito grande. Depois, o professor Claudemir, digamos assim, pela amizade que temos, evidentemente, nos reconhecemos assim, mas ele é muito bom no que faz, e foi excelente a contribuição que ele deu na edição deste livro e depois na sua publicação. Então, agora eu queria dizer o seguinte, olha, a comunicação, olhado do seu ponto de vista teológico, ela tem algo de Deus. Porque o Deus, como foi revelado por Jesus, ele é um Deus de comunicação. Ele não é encerrado em si mesmo. Pelo contrário, ele é aberto, completamente aberto. Por isso, ele faz uma comunicação pedagógica, por meios diferentes, usando todos os recursos, até que, chegando o Filho dele, que é Jesus, ali tem uma revelação plena de Deus, porque pai e filho, né, se comunicam não só entre si, mas juntos se comunicam na luz do Espírito a todos. Porém, a comunicação tem também algo de antropológico, porque nós não fomos feitos para um tipo só de comunicação. Por exemplo, fazer, durante todo o decorrer de nossa vida, uma comunicação por meio do silêncio, que o silêncio também é comunicação. Aliás, a gente só entra mesmo em estado de silêncio quando a gente já usou todos os outros recursos de comunicação. Então, um alto nível de comunicação, que é a comunicação contemplativa. Mas a comunicação, então, ela tem algo mesmo de antropológico, porque nós não somos sem comunicação, portanto, sem a expressão do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós colocamos à disposição para interagir com outros, inclusive com os diferentes. Depois, queria ainda dizer, a comunicação, a boa comunicação, ela tem caráter. Ela tem caráter, assim como cada um de nós também tem caráter. Às vezes menor, às vezes maior, e às vezes até levando à afirmação de que o caráter é tão frágil na condução da vida de uma pessoa que ele passa a ser chamado uma pessoa sem caráter. Então, nós podemos pensar a comunicação com caráter e a comunicação sem caráter. Com caráter significa exatamente deixar-se envolver por uma teia, uma rede muito grande que aperfeiçoa a ela mesma a comunicação. Então, as críticas, as observações, a busca de fidelidade, a verdade em cada situação, em cada momento histórico, a busca da sinodalidade e assim por diante. E a comunicação sem caráter é aquela que é utilizada para a manipulação do outro, a manipulação da consciência, a manipulação do conhecimento, a manipulação da informação, a manipulação genética, a manipulação, de modo que tudo isso, de fato, não seja respeitado. E a manipulação maior que a gente tem visto hoje na comunicação é a manipulação por interesses ideológicos, políticos, estranhos à tradição democrática. São pessoas que se especializaram exatamente para poder fazer da comunicação um instrumento não construtivo, mas destrutivo, exatamente porque manipula de tal forma a realidade que leva as pessoas, primeiro, a acreditar naquilo que não é verossímil, naquilo que não é verdade, então são as chamadas fake news, e também leva as pessoas a um estado humano terrível, que é o estado de não sentir-se, mas de estar enganado, sendo enganado e não percebendo que assim está. Então, a comunicação, ela vista, sob o ponto de vista da crítica e da profecia, ela é vista como algo que ajuda na humanização de cada ser humano. O ser humano vai se desumanizando, assim como, por exemplo, são desumanizados, completamente desumanizados, os líderes das nações que colocam o povo em guerra. Porque o interesse dessas pessoas que detêm grande poder hoje no mundo, são interesses espúrios ao crescimento humano, ao desenvolvimento da pessoa,
Então, são homens que definem que outros homens devem entrar em guerra, desde que não atinja ele próprio, a sua própria família. Então, essas pessoas, elas são pessoas desumanizadas. Isso explica de uma maneira profunda, ao menos em grande parte, esses processos de guerra, que é a anticomunicação por excelência, que nós temos hoje no mundo. Mas não só a guerra, aquela de arma, né? Arma que vai matando as pessoas assim, mas aquelas guerras que acontecem também na disputa por narrativas, né? Na manipulação, né? das informações, aquela guerra que é capaz de dividir, inclusive, as próprias famílias. Mas comunicar, além disso, é também estratégico. E cada um de nós precisa se perguntar como é que comunicam as pessoas que estão ao redor de si mesmo, na sua instituição, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, já que estamos falando da comunicação, sobretudo no âmbito da Igreja Católica. Então, ela precisa ocupar o lugar de estratégico. O que é uma comunicação estratégica? É aquela que desvela as realidades e as transmite. A comunicação estratégica não é apenas um instrumento, uns equipamentos pelos quais eu aqui falo com vocês aí. Não. A comunicação estratégica é aquela que, de fato, desvela realidades. Então, ela não é um noticiário que fica eternamente nos nossos ouvidos, né? Como qualquer jornal em nível nacional ou em qualquer outro nível, né? Passar uma geração inteira, uma vida inteira, viver 30 anos, 40 anos, 50 anos ouvindo o mesmo jornal, né? Então, ela não ocupa dessa forma o lugar estratégico. Lugar estratégico exige muito da comunicação para superar a sua condição, a sua característica, que também existe em alguns lugares, que é a característica de instrumento. O terceiro ponto é que não há comunicação neutra. Não há. Ela precisa, para ser crítica e profética, ela precisa colocar-se do lado certo da história. Portanto, a comunicação também tem que fazer discernimento, para que aqueles que fazem a boa comunicação sejam capazes de, sofrendo críticas, que aperfeiçoam naturalmente a comunicação, assume a missão da profecia. Então, a comunicação, ela não é aquela que se coloca em cima do muro. A comunicação que se coloca em cima do muro, para ela, não importam as pessoas que estão de cá e nem as que estão de cá. Até porque, ao buscar essa espécie de média existencial, média social, média ecológica, média na economia, na política, etc., nós corremos o risco de nos tornar uma comunicação tipo centrão, né? Que não tende nem para um lado e nem para o outro, para tender sempre do lado que há a proteção dos seus próprios interesses. Então, isso me prepara e prepara a cada um de vocês para que eu possa usar essa expressão. É que a comunicação, a chamada comunicação positiva, é uma possibilidade de comunicação, aquela que, por exemplo, institucionalmente, apenas apresenta o lado bom das coisas, como se as coisas não tivessem o lado ruim. Aquelas que apresentam apenas as questões positivas da realidade, mas escondem aqueles aspectos que são criticáveis debaixo do tapete. Então, uma comunicação que opta por ser sempre uma comunicação positiva não parece de tudo uma opção tão boa quanto se pensa, porque ela tende, no mínimo, a esconder partes da realidade. Então, a comunicação tem que ser o que ela deve ser. Comunicação, sempre com um olhar crítico, porque uma comunicação aderente a sistemas, a ideologias, etc., ela se perturba e não dá conta de comunicar aquilo que é verdadeiro. E, sobretudo, esta comunicação chamada positiva
corre o risco de nos colocar num lugar muito apequenado, como se fôssemos pessoas incapazes de perceber que há dificuldades em toda e qualquer realidade, em toda e qualquer instituição, inclusive a própria igreja, porque não temos o direito, pelo nosso compromisso ético-moral e, sobretudo, pela expressão da nossa fé em Jesus Cristo, de esconder, muito antes ao contrário, né, partes da realidade. E, por fim, quero lembrar mais uma vez o Observatório da Comunicação Religiosa e chamar o Observatório da Comunicação Religiosa com uma palavra que eu acho muito bonita, talvez não seja assim tanto do dia a dia, mas o Observatório da Comunicação Religiosa é um hermeneuta da comunicação. Ele observa a comunicação enquanto ela acontece na igreja, na CNBB, nos movimentos, nas novas comunidades, em todos os lugares, né? Ele observa e faz hermenêuticas, interpretações, análises, porque observar, em última instância, significa cortar analiticamente. Então, isso é um papel bonito assumido por este observatório, que tem também uma missão profética. Eu acabei de ler recentemente um livro muito interessante, que tem um título muito provocativo. Quero terminar assim. Chama-se Fábrica de Cretinos Digitais. O nome é forte. É para dizer exatamente que as juventudes hoje no mundo, as juventudes contemporâneas, grosso modo, evidentemente, não é cada jovem, mas a tendência geral da juventude atual, diz o autor, que é um pesquisador, um escritor francês, ele diz assim que é a pior juventude de toda a história da humanidade. Por quê? Porque eles se tornaram cretinos por causa da maneira de utilizar a telinha do celular. Ficaram tão dependentes de bobagens que tem ali naquela telinha, tão dependentes até das guerras que ali tem, tão dependente das ilusões que provocam muitas postagens, que inclusive não são capazes mais de optar por alguma coisa séria e interessante que possa ter nas redes sociais, como de fato tem. Então, o livro ele é provocativo. Ele diz que isso influencia de tal maneira, tornar-se cretino significa alienado, uma pessoa desconectada, né, de tudo e de todos, porque está conectada só naquele aparelhinho que se chama smartphone. É essa mesma pesquisa, esse mesmo estudo que diz que esta geração das juventudes atuais é a primeira geração cujo QI, embora o QI tenha que ser também questionado profundamente, mas tenha o QI menor do que o dos seus pais. Porque as gerações, de um modo geral, o QI dos filhos é maior do que o dos pais. Então, esta é a geração que muda essa realidade, quase que dizendo que ela não tem o que oferecer, né, adiante. É claro que é uma crítica bastante ácida, mas eu fico me perguntando se a comunicação religiosa no Brasil não merece essa crítica ácida. Será que a comunicação religiosa no Brasil não tem tornado também pessoas infiéis da igreja cretinos e cretinas? A comunicação superficial das coisas religiosas, extremamente devocionistas, cheia de coisas estranhas à vivência da fé em Jesus Cristo, anunciador do reino de Deus, não seria uma comunicação formadora de cretinos? Então fica essa questão. E esse é o papel do observatório. Observar, analisar e contribuir para o processo de engrandecimento da comunicação. Grande abraço. Dom, sua fala seria uma excelente reflexão para juntar aqui ao nosso livro do OCR, porque, sem dúvida alguma, o senhor foi cirúrgico ali em alguns pontos que precisam ser mencionados, não é?
E o senhor falou em certo momento sobre a comunicação estratégica, e eu fiquei aqui pensando, né, como que às vezes ela é enxergada e transformada em uma comunicação extremamente manipuladora, como o senhor também mencionou na sua fala, e que às vezes tem-se um conceito de que a comunicação, para ser estratégica, ela precisa ser agressiva, e isso a gente vê muito em qualquer meio de comunicação. Eu não falo só mesmo somente o da igreja, mas em outros, né? Então, a sua fala, sem dúvida, ela nos faz lembrar e conversar, dialogar aqui com a nossa realidade. E, gente, esse bate-papo aqui também é para cada um, é com cada um de vocês que nos acompanha aqui no YouTube, né? E, inclusive, nós agradecemos também aqui o CRB Nacional por nos dar esse espaço, nos permitir esse espaço aqui no YouTube de estar com vocês. Muitas pessoas estão nos acompanhando, colocando aqui os seus comentários, né? Nós estamos acompanhando aqui, né? Domol, o professor Claudemir, eu também estou acompanhando aqui cada cantinho do Brasil que a gente encontra aqui hoje. E eu gostaria de pedir também que vocês coloquem aí sua pergunta, já sei que já tem um questionamento interessante ali, que uma pessoa já colocou, vamos pôr na tela aqui já. E lembrando também, gente, o livro do OCR, Comunicação em Tempos Digitais, Crítica e Profecia, este livro aqui, você pode baixá-lo gratuitamente, né? Está aqui na minha mão. Você pode baixá-lo gratuitamente por esse QR Code que aparece aí na sua tela. Ele vai te levar para o site, você vai baixar gratuitamente. E agora também, assim, né? Aquela pessoa que tem interesse em ter o livro físico, assim como eu tenho o meu aqui, claro, né, para envio, esse envio também depende, tem alguns custos operacionais ali, né, pelo envio, pelo correio, envelope, enfim. Mas se você tem interesse também, coloca o seu nome aí, né, coloca nos comentários, olha, eu tenho interesse, sim, em ter o livro físico, né, tem pessoas que preferem, inclusive, né, ter o livro físico, né, para ler e guardar, enfim, mas tem essa opção também, ou a gente pede para você deixar o seu nome ali, que depois nós vamos entrar em contato, né? Coloca nos comentários que você tem esse interesse. Olha, professor Claudemir Domol, nós temos aqui comentários, perguntas, e tem uma pergunta, não sei se a irmã Neuza vai conseguir colocá-lo na tela, mas eu já achei aqui a pergunta, que é o da Fernanda Araújo Silva. Fernanda, que, né, se eu não me engano, essa é a Fernanda que eu penso que é aqui daqui de BH mesmo, e ela faz um questionamento muito importante, eu acho que é instigante, olha só. Ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte, quais os perigos... Aí, ó, os perigos e as vantagens da IA na comunicação. Qual seria o ponto-chave para distinguir as notícias falsas das verdadeiras? E, diante disso, qual o conselho que vocês dariam, principalmente para os jovens, sobre esses com falas de ódio, preconceituosas, machistas, que na maioria das vezes o alvo são mulheres, né? Como ajudar, então, esses jovens que buscam cada vez mais essa fé alienada? Ela faz ali coloca um ponto sobre IA, sobre a questão de fake news, mas acho que o ponto-chave aqui é falar também, principalmente, dessa questão dos jovens e essa fé alienada através de comunicação, programas de TV, né, em que nós temos essa realidade. Gostaria de... Eu escutei o final. A quem, Janaína, você está perguntando? Aí eu disse só que aí eu gostaria de ouvir... Eu gostaria de ouvir o Domol sobre essa pergunta que a Fernanda faz. Ok, tá. Bem. Então é comigo, Claudemir. Mas é claro que você certamente enriqueceria demais a conversa. Olha, Fernanda e todos que estão aqui acompanhando, na realidade é um bate-papo que a gente está fazendo, né? Eu penso que a questão da IA, ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Ou seja, será que a IA é a última palavra sobre todas as coisas da vida humana, da sociedade, né, no planeta Terra? Então, às vezes, a propaganda, entre aspas, da IA, é que leva a muitos equívocos.
A inteligência chamada artificial, alguns pensadores, filósofos dizem que ela não é nem inteligência e nem artificial, mas o que ela consegue fazer pode ser aplicado, sim, para a construção de soluções para muitos problemas da humanidade. Eu não sei se na mesma proporção, talvez seja utilizada igualmente para piorar muitas situações da humanidade. Então, nós precisamos fazer uma escolha. Que IA é aquela que eu acho que pode contribuir, não é? A grande dificuldade que normalmente os pensadores têm em relação à inteligência artificial são as questões éticas, que de fato precisam ser respeitadas, não é? A questão da vida, a questão da engenharia genética, uma série de outras questões. Mas a IA pode ajudar a humanidade a crescer, a se desenvolver, desde que ela não seja colocada a serviço da elite mundial apenas, mas precisaria ser compartilhada como um bem comum. Então, se ela for considerada bem comum, então ela precisa ter incidência positiva sobre todos. Agora, para descobrir uma notícia, Fernanda, se é falsa ou verdadeira, se a gente pudesse olhar em quem posta a notícia, a melhor forma é olhar bem dentro dos olhos da pessoa, sabe? Mas é muito importante, porque os olhos, né? Os olhos comunicam profundamente. Há olhares que são de cinema, né? Coisas extraordinárias. Mas, salvando essa situação, o falso e o verdadeiro, às vezes precisa da contribuição de algum especialista. Mas o que ele vai fazer? Ele vai na raiz da notícia, para ver se aquilo tem fundamento ou não. E ali chega à conclusão se é falsa ou verdadeira. É claro que a fake news, né, as mentiras, né, que são assim mais comuns, né, a gente mesmo consegue identificar. Mas às vezes são organizadas narrativas tão perfeitas, digamos assim, falsamente perfeitas, que elas convencem a qualquer um. Aí é que entra o conceito da cretinice, né? Cretino é um tolo, é aquele que age com desrespeito, cinismo, uma ironia. É esse o cretino, né? E às vezes ele vive disso. E por fim, os jovens alienados. Essa é a grande tarefa que a gente tem. Porque os jovens não é a sociedade do futuro, já é o presente. Porque isso vai sendo passado no dia a dia, né, as responsabilidades para a juventude. Temos que ter boas propostas para a juventude. E olha, eu quero aqui também bater no peito, porque há muitos jovens interessantes. Há muitos jovens construindo mesmo as bases de uma sociedade nova, igualitária, participativa, com espaço para todos, inclusive para Deus mesmo. É isso. Dom, o senhor quer complementar, professor Claudemir? Tá, joia. Eu acrescentaria apenas um aspecto. Assim, eu lido com jovens, a maior parte dos alunos que eu tenho como professor universitário são jovens de 17, 18 anos, assim, no máximo até 20 anos. Né? E percebo duas coisas. Primeiro, a inteligência artificial, ela precisa ser reduzida ao seu status de ferramenta. Ela não pode ser entendida como se fosse uma outra coisa, uma força autônoma, independentemente das pessoas que as utilizam. Inteligência artificial é ferramenta. O critério que eu utilizo é sempre o seguinte: se após usar a ferramenta, após usar a inteligência artificial, eu efetivamente sei mais do que eu sabia antes de utilizá-la, ou seja, se eu consigo me apropriar daquele conteúdo que foi gerado pela inteligência generativa, né, então eu estou fazendo um bom uso. O critério no uso desta ferramenta é o meu processo de reflexão, é o meu processo de consciência. Estou usando aqui primeira pessoa, apenas para dizer que isso precisa ser vivenciado pela própria pessoa. Uhum. Então, a inteligência artificial não é exatamente um inimigo, muito pelo contrário. Ela pode se transformar em algo muito útil, inclusive para agilizar o processo
pelo qual nós lidamos com tantas informações no mundo em que as informações são multiplicadas. Tá? A última observação que eu faria é, lidando, então, tendo alguma experiência já há 25 anos trabalhando com jovens e acompanhando essa mudança que Dom Mol utiliza, se serve da expressão lá do autor francês, né, de Muget, né, para tratar da cretinização. Acompanhando esse processo, eu chamo a atenção também para o caráter contraditório da realidade. Nós precisamos de uma comunicação que estimule, que provoque as pessoas a fazerem uma reflexão efetivamente crítica. O risco que se corre, como Dom Mol disse antes, é exatamente que essa comunicação, ela própria seja formadora de cretinos, de cretinice digital ou de cretinice no campo da comunicação. Tá? Então, o que vejo é quando o jovem é provocado, é estimulado a pensar criticamente, ele responde. Tá? Então, não vejo este momento como um momento de desesperança, muito pelo contrário. Estamos num momento de esperança. E essas ferramentas novas que estão aparecendo, elas podem, sim, ser convergidas a um projeto de formação para a autonomia. Muito interessante. Gosto muito, professor Claudemir, muito mesmo. E tem também... Obrigada, professor Claudemir, Dom Mol, pelas colocações de vocês. Tem também aqui um comentário do padre Iraildo, não sei se a irmã Neuza vai conseguir colocar, mas tem um comentário aqui que ele é direcionado aos dois. Ele diz o seguinte: se possível, gostaria de uma palavra de Dom Mol e do professor Claudemir sobre os influencers católicos. Por uma questão de juízo, acho que é melhor que o professor Claudemir falar primeiro, né, para eu poder me acalmar aqui. Eu aceito, Dom Mol, o desafio. Tá bom. Eu vejo o papel que boa parte desses comunicadores tem tido como parte dessa tensão que nós vivenciamos. E aqui é preciso muito cuidado. Né? Nosso interesse não é tirar, não é eliminar, não é expulsar da igreja ou dos canais de comunicação aqueles que têm um pensamento divergente do qual efetivamente a gente discorda com muita frequência. Então, quando o próprio título do livro diz Crítica e Profecia, parece que está demarcado bastante bem qual é o território de atuação. Não significa passar a mão na cabeça, não significa legitimar o discurso feito por esse tipo de influencer. Palavra que jamais deveria ser utilizada no campo da fé, no campo da religião, né? Porque toda fé, toda religião deveria nascer da convicção pessoal, de uma convicção existencial e não ser influenciado por quem quer que seja. Mas quando olhamos para esse tipo de atuação no campo da comunicação, me parece necessário ter uma atitude que é a da caridade. Trata-se de dizer, inclusive, que este tipo de comunicação deturpa, que esse tipo de comunicação cretiniza, né? Mas sempre com o objetivo de manter aquilo que nós temos em comum, destacando que a verdadeira fé religiosa é aquilo que une essa instituição. Tá? Então, é um momento de tensão. Não é uma coisa fácil de se resolver. Às vezes a gente responde com o fígado, muito rapidamente a esse tipo de coisa, retransmitindo o ódio como critério de análise. Então, me parece que, neste campo, nós precisamos de uma reflexão serena. Uhum. Então, tentando dar uma pequena contribuição, o que me assusta, e assusta é só uma forma de dizer, né? Na realidade, o que me faz pensar é que os influenciadores digitais, eles se tornaram com ferramentas
muito potentes, eles se tornaram profissionais. Então, ser influencer significa ser um profissional desta área. E quando se fala de profissional, estou falando pessoas que entendem dessa área, estudam essa área e sabem o que dá certo, o que não dá certo, não é? E sabem fazer com que esta área traga dividendos para ele. Ninguém assina a carteira do influenciador digital, mas ele se coloca profissionalmente a serviço de muitos interesses, de muitos grupos, que passam a investir nele, já que ele atende bem os interesses. Percebem aqui? Então, quando o influenciador digital é um profissional, a forma de tratar é uma, sobretudo, porque nós estamos falando de influenciadores digitais católicos, que usam as redes sociais, os meios digitais, para poder pregar, rezar, celebrar, catequizar, tudo isso. Então, se ele é um profissional, haverá sempre alguém que está disposto a investir conforme aquilo que ele fala. Então, o influenciador digital, o católico, mais do que assim, o católico só da igreja, mas o que é verdadeiramente cristão e que pratica o segmento de Jesus, ele mesmo poderá fazer uma série de correções na sua prática influenciadora das pessoas. Até porque esse nome, influencer, ele não é um nome simpático. Exatamente porque ele aponta para uma realidade onde um é um influenciador e o outro é influenciado. Nós estamos ainda devendo uma pesquisa interessante, já iniciada, sobre influenciadores digitais da fé, porque nós estudamos os influenciadores e agora queremos estudar os influenciados, o perfil e assim por diante. Temos que retomar esse estudo ainda, é um estudo profundo e sério, não é? Então, eu vejo dessa forma. A igreja tem proposto de chamar os influenciadores católicos de missionários. Eu não creio que seja ruim, mas só pode ser chamado de missionário em nome da igreja se esses influenciadores aceitarem exatamente o ensinamento de Jesus no Evangelho, o magistério da igreja e assim por diante. Porque são muitos os influenciadores, por exemplo, que querem levar a igreja para trás, celebrar em latim, a missa tridentina, o uso de... Então, isso é uma insensação do passado, não é? Na realidade, a igreja precisa ser ensaída. E aí é preciso lembrar, há influenciadores, missionários digitais, que são assim. Eles, de fato, anunciam com a vida e com as palavras o Evangelho. Poderia citar vários aqui. Então, não é que é tudo do mesmo jeito. Então, um franciscano, por exemplo, pequenininho, que sofre muito porque ele é muito criticado, mas ele faz um excelente trabalho missionário nas redes sociais. Então, ele sim é um missionário, não é? Então, observem que depende das escolhas. Nós temos que fazer escolhas, não é? Para que haja uma harmonia, com a consciência bem clara, né? Não para que um converta o outro, mas para que as pessoas tenham condição de oferecer-se a um trabalho que é extremamente central na experiência da vivência da fé, que é a transmissão da fé. Penso assim. Olha, sem dúvida, este assunto nos renderia aqui mais umas 5 horas de live, né? Que, sem dúvida alguma, ainda teríamos mais assunto relacionado a isso para falar. Mas, Domol, professor Claudemir, nós temos aqui um horário já para do livro Comunicação em Tempos Digitais, Crítica e Profecia, que você pode baixar gratuitamente pelo site do OCR, né? A gente já colocou aí,
tá passando aí, dá o like aqui nesse vídeo, né? Vamos colocar essa live aqui para ela poder alcançar e chegar a muitas outras pessoas. Então, também comente com as pessoas que você conhece aí na sua comunidade, onde você está, onde você faz a sua missão, também sobre este livro, que você pode baixar gratuitamente, ou coloque aí no comentário que você tem o desejo de ter o livro na versão física, né? Também tem esta opção. Então, a gente já vai caminhando aqui para o final desta live. Eu gostaria de pedir aqui que o professor Claudemir Kidomol colocasse aí suas últimas considerações para o pessoal que aqui nos acompanha nesta live hoje. Então, eu tomo a vez, desta vez eu faço primeiro, Domol. Tá eu bom. Quero agradecer profundamente o prazer que me foi dado pelo Observatório ao me convidar para fazer a editoria desta obra. E agradeço a todos que estiveram aqui, palavras gentis feitas nos comentários, e que esse livro sirva de estímulo mesmo para continuarmos tratando desse tema tão importante para nós e para a Igreja Católica hoje. Uhum. Então, o meu agradecimento, em primeiro lugar, né, aos parceiros aqui de conversa, a esta mulher muito bacana, que é a Janaína, inteligente, capaz, estudiosa, e, enfim, mãe, né, tudo isso é mulher, né, tudo isso é muito importante, e também, mas com ela eu tenho me encontrado virtualmente mais vezes, e o Claudemir já tinha bastante tempo, então eu quero deixar um abraço forte, Claudemir, porque você tem, de fato, uma maneira de ver o mundo que é muito importante para todos nós. E um abraço também na sua esposa, tenho grande admiração por ela, né? É uma pessoa brilhante, né? E isso nos alegra muito. E aí, todos que estão assistindo, eu acho que é bom tomar o texto em mãos. Eu queria até fazer uma sugestão. Ele está dividido em capítulos, quem fez isso foi o professor Claudemir, e depois os textos são bem curtinhos, uma página e um pedacinho, às vezes um pouquinho mais, bem curtos. Esses textos, não todos, podem muito bem ser utilizados para a formação dos pasconeiros e pasconeiras. Como ele é curtinho, cada vez se lê um texto desse, se faz um debate, uma conversa ali, eu acho que pode ser bem interessante. Repito, nem todos se prestam a isso, mas a maior parte eu acho que se presta bem a isso. Então, utilizem bem o livro e vamos crescer na nossa comunicação. Paz e alegria para todo mundo, nesse mundo tão carente de paz e alegria.